Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre texto CSS, como formatar os textos, né? Fonte, estilo de fonte, tipo de fonte, enfim. Tudo isso aqui nesse vídeo você vai ver o tipo, tamanho, cor, background color, enfim, uma série de efeitos e formatações nos seus textos para deixar o seu HTML cada vez super legal com os efeitos do CSS e as propriedades de formatação de textos do CSS. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de que você que ainda não seja inscrito, que ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo e colabore aí com o desenvolvimento, o crescimento aqui do nosso canal. Vamos falar de textos CSS, e aí nós vamos trazer para você uma série de propriedades com exemplos incríveis de formatação, e aí nós vamos lá para o Notepad, que é o editor de texto, para a gente efetivamente trabalhar, trazer os nossos códigos de formatação, né? Vamos lá então, aqui nós temos o nosso CSS, todo esse selecionado aqui é o CSS, né, que vai fazer efeito a esse nosso texto, né, títulos e parágrafos aqui. Aqui nós temos, por exemplo, aqui, ó, nós estamos definindo aqui, ó, div. O que que é a div? Div é toda essa área aqui, ó, todo o corpo, né, toda a área do corpo lá, a divisão selecionada, e nós vamos fazer uma área de borda, né, terá um pixel de largura, o estilo da borda e a cor da borda, tá bom? Aqui nós vamos definir um espaçamento, né, de 8 pixels. Então, a borda, no caso, vai ter uma caixa que terá, então, vai ter o contorno, né, não a borda, com o tipo da borda, o tamanho, o tipo e a cor da borda. Aqui nós temos um parágrafo que está dentro lá, um título, na verdade. Esse aqui é um título, tipo nível 1, o H1. Esse título ele vai ter aqui um texto alinhado ao centro, ele vai estar alinhado centralmente, né? Centralizado. Text transform, ele vai ficar com a caixa alta, né? Que é o uppercase, vai ficar com a caixa alta. Aqui nós temos color, essa é a cor, e aí nós estamos usando o hexadecimal para definir a cor do nosso título, tá bom? Aqui nós temos um parágrafo, que é toda essa área, que corresponde ao parágrafo, que terá text indent, ou seja, ele vai estar uma indentação no parágrafo de 50 pixels, né? Que é um afastamento, é essa ação que é uma indentação, tá? O alinhamento dele vai estar justificado, ou seja, o texto ficará justificado, e aqui o lower space de 30 pixels, tá bom? Espaçamento lá. Aqui nós temos um link, né? Observe aqui, ó. Tem um efeito para o link. Observe aqui, ó. Text Decoration None. Normalmente os links ele aparecem com esse risquinho aqui, ó, tá vendo esse traço? Normalmente os links têm esse traço. Essa operação, esse Text Decoration None, eu estou eliminando a decoração, ou seja, ele vai ficar sem esse sublinhado, esse traço aqui abaixo. E a cor do link que terá essa cor aqui, tá bom? Que a gente está usando uma cor em hexadecimal também. Vamos lá para a impressão do texto, que é isso aqui. Observe, esse é o nosso, observe que a fonte ficou toda em caixa alta, né? Observe o recuo, né? Esse é o recuo em questão lá, ó. Tem um recuozinho, ele está aqui na frente. É aquela questão da indentação lá do parágrafo. E observe aqui que o nosso link, ele está sendo sublinhado e a gente ditou uma cor específica para ele. Ele está com uma cor diferente e sem a decoração do sublinhado, tá bom? Então, isso é feito utilizando então o Text Decoration On. Você pode parar aí para verificar. Então, esse aqui está tirando aquele sublinhado do link. A indentação lá, aquele afastamento, o tipo, né, é justificado. Esse espaçamento é o espaço entre linhas. Aqui nós temos também deixando o título em caixa alta e centralizado, a borda, a largura da borda, o estilo da borda e a cor da borda, como você pode. Vamos voltar novamente o exemplo para você verificar a borda em questão, o estilo, a dimensão da borda. E a gente poderia, só para deixar mais claro para você, vamos mudar aqui essa borda só para você ver o efeito que acontece lá. Vamos colocar aqui de 5 pixels, vou atualizar lá o nosso exemplo, observe aqui,
a nossa borda ela aumentou e a cor da borda você consegue sobressair, né? Observe aí o exemplo da cor da borda, tá bom? E é isso, né? Então, nosso primeiro exemplo aqui, a gente está trazendo, portanto, aqui, ó, nós trabalhamos com uma borda, né? Uma cor de borda, um espaçamento, o texto centralizado, tipo, transformamos todo o texto em caixa, em maiúsculo, né? Em letras maiúsculas, deixamos uma cor, aqui nós colocamos uma indentação no parágrafo, nós alinhando ele de forma justificado, né? E aqui um espaçamento entre linhas dele, tá bom? E é isso que você pode observar aqui nesse nosso primeiro exemplo aqui de texto, trabalhando as formatações de texto aqui com o CSS. Você pode ver que você consegue fazer maravilhas, muito legal, utilizando, portanto, aqui o CSS. Nós vamos trabalhar agora com cores, vamos falar de cores no CSS. Bom, a propriedade color, né, é usada para definir a cor do texto, né, o que vai ser especificado a cor. E aí nós temos tipos de cores que você pode definir. Você pode colocar a cor como o nome da cor em inglês, né, red. Nós podemos fazer com os valores hexadecimal, que aí nós temos um exemplo aqui, ó. Esse é um vermelho em hexadecimal. Aqui nós temos ou você pode também usar o RGB, né? RGB, que é um percentual de vermelho, red, green e blue, né? Vermelho, verde e azul são as cores primárias. Então, e aí você pode definir essas variações, vai de 0 a 255 em todas as escalas aqui, tá bom? Aqui nesse caso nós estamos definindo uma cor vermelha, tá bom? Para mais opções você pode consultar valores de cores CSS para obter listas completas de possíveis valores de cores. Você pode acessar aí na internet que você vai encontrar. Inclusive tem aplicações que já traz para você, inclusive você clica lá na cor em questão e ele vai te dar um percentual e você vai definir para colocar aí, né? Tanto para hexadecimal, tanto para RGB, tá bom? Muito legal essa propriedade para você utilizar. Vamos então fazer aqui o nosso exemplo. Nós temos esse exemplo aqui, ó, onde nós estamos trazendo o quê? Nós vamos definindo aqui que o body, né? Todo o corpo da minha pasta, da minha página, no caso, em questão, ela vai ter a cor azul. Tudo que tiver dentro do corpo terá a cor azul. E aí, o que que eu coloquei aqui, ó? O meu título, eu quero fazer diferente. E o título, o que é H1, que é essa área aqui, ó, ele vai ter a cor green. Então, o que tiver dentro do meu corpo, se eu quisesse, por exemplo, colocar o parágrafo em outra cor, sim, eu colocaria o parágrafo com a cor, eu definia P, o seletor P, e aí eu colocaria uma cor para o parágrafo. Mas como eu não fiz essa definição, todo o corpo pegará essa cor aqui e vai ficar todo azul, como você pode ver no resultado aqui, tá bom? Esse resultado, observe que o título ficou verde, porque a gente definiu lá que o nosso título, né, ficaria na cor verde, e tudo que estaria dentro do corpo, todo o conteúdo de texto, ficaria na cor azul, porque a gente definiu assim lá no body. Você pode parar e dar um pause no vídeo, implementar e fazer o teste e brincar com as cores aí também, tá bom? Vamos lá, vamos continuar falando aqui de formatações de texto utilizando CSS. Vamos falar agora de cor de fundo. O que é a cor de fundo? É aquela parte que fica no fundo, né? Esse fundo aqui, tá vendo essa imagem? Esse é uma cor, é uma imagem de fundo aqui que está atrás de mim. Então, e no caso aqui, nós definimos utilizando a propriedade background color lá do CSS. E aí o que a gente faz? Para a gente adicionar então uma cor no fundo da nossa página. Observe aqui, ó, esse exemplo, body, background color, light gray, ou seja, eu estou definindo aqui uma cor de fundo utilizando a cor em inglês, né? E color blue, ou seja, o fundo da página terá a cor e o texto terá a cor azul, né? O H1 teria background color black, a cor de fundo será preto e o texto branco, né? Right color right é a cor do texto. Aqui a divisão teria uma cor azul, background color, a cor da div de fundo seria azul, e a cor do texto seria branco, né? Right também. Vamos verificar o resultado disso tudo aqui, que é exatamente como você pode ver. Observe que esse que a gente não definiu, ele carregou a cor lá, né, geral. Aqui o azul, aqui a gente colocou que tinha essa divisão seria, né,
com a fundo azul e a cor de texto branco, o título idem, né? O fundo preto e a cor do texto branco, como a gente definiu lá no nosso código, como você pode ver aqui do exemplo, tá bom? Você pode parar o vídeo e implementar e verificar o resultado, tá bom? Dando sequência aqui ao nosso conteúdo sobre as formatações de texto, vamos trazer a questão dos alinhamento de texto utilizando CSS. Sim, é possível fazer alinhar, né? Forma centralizada, enfim, de diversas formas, como a gente vai mostrar aqui. Bom, e aqui você tem a seguinte propriedade. Tem o text align last, tem o direction, tem o unicode bid e o vertical align. Ou seja, são tipos de alinhamento para a gente trabalhar os nossos textos no CSS. Nós vamos ver um pouquinho de cada um deles, tá bom? Vamos, portanto, aqui o alinhamento do texto, e aí nós temos a propriedade align, que é usada para definir um alinhamento horizontal do texto, e aí pode ser centralizado, à esquerda, à direita ou justificado, tá bom? E aí nós vamos verificar aqui um exemplo, né? Que aí nós temos aqui, por exemplo, observe, aqui nós temos, ó, um texto, né? Nós estamos definindo aqui que o título terá um alinhamento centralizado. O título 2, ele terá um alinhamento à esquerda. E o título 3, ele será alinhado à direita, né? Align é text align right. Então vamos lá verificar. Observe que aqui é cada um centralizado, à esquerda e à direita. Vamos verificar, portanto, e aí nosso alinhamento. Observe que o primeiro está centralizado, à esquerda como foi definido, o outro à direita, e esse aqui, como não teve nenhum tipo de definição, ele fica automaticamente à esquerda, né, por padrão aí do navegador. Beleza? Seguindo, vamos continuar falando aí das propriedades de texto CSS, né, para formatação, para alinhamento, alinhamento justificado, e aí é um exemplo similar, só muda, né, o tipo, né, aqui, ó, o valor, né, a propriedade vai ser a mesma aqui, ó, text align, e aí justificado, que o texto vai ficar todo alinhadinho, né, como você pode observar aqui. Observe que o texto ele vai estar justificado, basicamente até utilizando aquela propriedade que você já viu, e aí o exemplo igual do anterior, a gente poderia ter colocado inclusive no mesmo lá. Alinhamento, portanto, dos seus textos aqui no CSS, tá bom? Lembrando, você que não inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe, e mais importante do que você assistir, é você praticar, pegar os exemplos que a gente está passando aqui e fazer você também, tá bom? Dando sequência, direção de texto, olha, a propriedade direction, o que ela faz? Unicode bid pode ser usado para alterar a direção do seu texto, do elemento do texto. E aí nós temos aqui esse exemplo aqui, ó, que aí nós temos o RTL, né, o Unicode Byte Override. Vamos verificar aqui o resultado disso aqui, que observe o código, né, aqui está o nosso parágrafo em questão que vai ter efeito, né, P exemplo, que no caso vai ser classe exemplo, que vai ser exatamente esse aqui, ó. E você vai observar que ele vai ter uma formatação, um direcionamento diferente do padrão. Observe que esse aqui é o normal e esse aqui, observe que este é a direção, ele inverteu, né, a ordem do texto. Então, é esse efeito que acontece utilizando. E aí você pode dar um print para esse vídeo, implementa o texto, testa aí para você verificar se vai funcionar direitinho, tá bom? Muito bacana, mas essa propriedade para você trabalhar aqui. Vamos lá. Alinhamento vertical. Bom, a propriedade vertical, align define o alinhamento vertical de um elemento. E aí nós vamos lá no Notepad para a gente verificar o nosso exemplo, que nós temos um exemplo bem legal aqui, né? E você vai ver aqui agora, esse é o exemplo em questão, onde onde é possível verificar, portanto, aí, os tipos de, né, da propriedade. Aí, observe que nós estamos fazendo uma alteração, observe que cada parágrafo aqui, ó, cada título e um parágrafo, nós vamos trazer aqui uma classe de uma imagem. E aí nós vamos fazer um posicionamento do alinhamento de cada um desses textos, tá bom? Das imagens aqui. E a gente vai verificar aqui agora. Observe que aqui nós temos uma propriedade, né? Aqui uma propriedade, aqui a gente traz um valor, né? Baseline, e aí nós temos o segundo aqui, stop, ou seja, cada um está definindo
ele vai definir a posição, no caso aqui poderia ser um texto ou com uma imagem, como é o exemplo que a gente colocou. Ele vai estar com uma posição diferente, aqui tem um text bottom, aqui né, o sub e o super. Você vai observar que cada imagem ela vai ter um direcionamento lá no nosso exemplo, como você vai poder ver no resultado aqui agora. Vou fechar isso aqui e trazer o exemplo em questão. Observe aqui. Eu vou tentar dar um zoom aqui para ver se fica mais amplo, para você ter uma melhor visão. Observe aqui, ó, essa imagem ela está no alinhamento padrão. Observe que ela está na mesma linha, seria um texto, poderia ser o mesmo texto. Observe que aqui, ó, nesse segundo caso, ele está um pouco para cima. Observe que está numa linha um pouquinho acima. No segundo caso, observe no text bottom, ele está abaixo, né? Aqui é o topo, é o top. Aqui é o line base, normal. Aqui nós temos o sup, observe que ele desce, ele tem o mesmo efeito do text bottom. E aqui o sup, né, que ele tem também um efeito, ele observa que ele está essa imagem está um pouco acima, similar aí ao text top, tá bom? São propriedades, são estas propriedades em questão que você fazer para o alinhamento de verticalização. No caso aqui está funcionando para as imagens, mas poderia ser também para o texto, tá bom? E aí você pode parar o código aqui, vamos parar aqui no nosso CSS, e aí você pode também parar aqui nessa parte do HTML e implementar os textos aí, portanto, aí no seu código, tá bem? Vamos dar sequência e continuar falando aqui do alinhamento de texto, das propriedades de CSS, muita coisa legal, né? Fazendo com que o seu texto vai ficar muito mais elaborado, muito mais bem trabalhado, tá bom? Vamos seguindo, vamos falar da decoração de texto com CSS. Aí nós temos, né? Você vai aprender aqui as seguintes propriedades: Text Decoration Line, Decoration Color, Style, e tem, enfim, todos os tipos, né? Os tipos de propriedades que a gente pode absorver utilizando aqui, portanto, no nosso código. Vamos lá? Vamos verificar cada um desses exemplos aqui ao longo da nossa série de aula. Vamos seguindo. Tá começando uma chuvinha agora. Vamos ver se vai sair o barulho para você. Espero que não tenha raios, né? Está no meio da nossa gravação da aula. Mas vamos seguindo. Adicionar linha decorativa no texto. Bom, aqui agora, aqui no bloco de nota, a gente não vai efetivamente entender como fica essa questão da decoração, né? Observe que aqui nós temos algumas propriedades com valores diferentes, né? Text Decoration, Overline, Text Decoration Line, Drop, temos Text Decoration Underline e aí nós vamos verificar aqui Underline também, Overline, Underline. Observe que aqui nós temos as formatações para um título 2, né? Um título 3 e também para um parágrafo na classe EX. E aí então vamos verificar esse resultado, portanto, lá no nosso código, aqui no nosso exemplo, né? Observe aqui. O que é a decoração, efetivamente? Observe são as formas que vão aparecer aqui, ó, em cada aqui. Observe que aqui nós temos, vamos voltar lá só para você ter uma ideia do código em questão. Vamos lá para o código. Observe o título H1, né? Esse é o H1. E aí nós temos o texto, decoração sublinhado, né? Vai estar sublinhado, observe lá. O segundo, terceiro título, a classe, né? E observe que aqui nós não temos nada, né? Nesse aqui nós não fizemos, nós colocamos vamos botar aqui um strong, né? Um negrito, como se fosse um negrito aqui. E o mais, a gente vai seguir com o padrão. E aí nós vamos observar aqui, ó. Esse aqui é o normal, sem nenhum tipo de decoração. Aqui nós temos o primeiro, né? O primeiro, observe que nós temos aí esse traço aqui, né? Esse aqui está cortando no meio. Esse aqui, ó, sublinhado. Esse aqui está tendo um sublinhamento em cima e embaixo, né? E aí, portanto, são os efeitos que são dados a partir, portanto, deste código em questão. Esse é o H1, né? Observe, esse aqui é o H1, o primeiro lá. O segundo,
O terceiro, o quarto e em questão aqui, as devido efeito que vai dar na decoração para cada um deles, tá bom? São basicamente isso aqui que faz, e aí você pode testar e brincar com esses códigos aí portanto, do CSS brincando, portanto, na formatação dos seus textos. Dando sequência, falando ainda de formatação, especifique uma cor para a linha de decoração, ou seja, lá naqueles a gente fez as linhas, né, traçando as decorações lá no texto, e aqui nesse caso nós vamos definir cores, né, cores de decoração, portanto, lá para ele. Aí nós temos a propriedade Text Decoration Color, ou seja, a gente define uma cor para a decoração, para as linhas que são adicionadas lá. E aí nós vamos novamente voltar ao nosso Notepad, e aí eu vou fechar esse exemplo que a gente viu e vamos para o nosso exemplo em questão aqui, onde nós vamos adicionando aqui as cores, né, Text Decoration Line, ou seja, o tipo de decoração, e aqui nós estamos definindo um tipo de cor para aquela decoração. Para o segundo, um tipo, né? É um tipo de decoração, e aqui um tipo de cor de decoração. E assim sucessivamente vai observando para os próximos título, subtítulo, um outro subtítulo e o parágrafo. Como você pode observar aqui no texto, aí você vai verificar lá no nosso exemplo, lá no nosso editor de texto, você observe aqui, ó, as cores, né? Observe que tem a cor vermelha, esse aqui ficou com a cor azul, cor verde, e aqui no segundo caso, observe a cor, esse é um lilás, né? Um rosa, um tipo um lilás, são as cores, tá bom? E aí, portanto, as cores, né, que você coloca, definindo, portanto, para as decorações aqui, portanto, tá bom? São as especificações que você pode fazer, né? Não necessariamente você é obrigado a fazer, mas você pode utilizar para decorar, portanto, aí os seus textos, deixando cada vez melhor. Especificação, o estilo para a linha de decoração. Bom, assim como na borda você tem os tipos, as cores, aqui também funciona da mesma forma, tá bom? E aí a gente vai utilizar os estilos, e aí nós temos a propriedade Text Decoration Styling, que é usado para definir esse estilo da decoração. E aí nós vamos voltar novamente lá no nosso Notepad e trazer esse exemplo para você verificar aqui. Observe. Aqui nós temos o tipo de decoração que você já conheceu, né? E aqui nós estamos trazendo o estilo, né? No caso, sólido, esse é o padrão, né? Que é aquele que independente de você definir ou não, ele já vai sair sólido, né? A gente definiu sólido. E aqui nós temos o dobro, ele vai sair tipo uma linha dobrada, duas linhas, né? Tem o dotted, tem o dash head, o rev, enfim. Tem uma série de efeitos e você vai verificar aqui como eles vão ficar lá no nosso resultado aqui. Vou fechar aqui e observe os tipos, né? Como elas estão ficando, né? Observe as decorações. Essas são, portanto, aí os tipos, né? Os tipos, ó, double, simples, enfim. É o tipo de decoração que você pode ser aplicado. No caso, esse aqui é o valor da decoração que você vai usar. Você pode dar uma pausa no vídeo, vou parar aqui, você para, e aí você implementa os códigos, né? No HTML e vai fazendo os testes aí nas páginas de vocês. Vamos dar sequência, continuando falando das decorações de texto, que são muita coisa, né? Muita coisa. Especifica-se a espessura para a linha de decoração. E aí nós vimos lá, né? A cor, o estilo, que mais? O tipo, né? E agora nós vamos falar o estilo, né? Agora nós vamos falar da espessura. E aí nós vamos entender aqui, ó, essa propriedade, voltando lá novamente no nosso Notepad, que é o editor, que nós estamos trabalhando aqui. E aí nós vamos verificar aqui, ó, o tipo, né? Alto, que é o tipo padrão, né? E aí nós temos o tipo de 20, de 5 pixels, 25%, 15 pixels, ou seja, que são os valores que você pode definir. Aí você pode colocar 6, 10 pixels, você pode colocar 50%, você pode colocar, enfim, do jeito que você achar pertinente. Vamos lá para o resultado. No nosso exemplo, que é o sexto aqui em questão, e aqui observe que os resultados, né, são as espessuras das decorações. Aí eu vou colocar só para você verificar aqui o exemplo. Por exemplo, aqui eu vou colocar aqui, ao invés de 5, vamos deixar aqui 15. E você vai observar que vai ter uma leve alteração significativa aqui no nosso H2. Vamos verificar.
o nosso H2, esse aqui, observe que ele vai ter uma espessura bem significativa, tá bom? Então, isso aqui são os valores que você pode utilizar, portanto, para especificar aí, portanto, os nossos códigos, né, os efeitos aqui dos textos CSS. Dando sequência, continuando falando ainda de propriedade de textos, né, vamos falar da abreviatura. Bom, a propriedade Text Decoration é uma propriedade abreviada, né, e aí nós temos aí, ó, Text Decoration Line, que é obrigatório, Text Decoration Color, que é opcional, Text Decoration Style, que é opcional também, e aqui também essa segunda, o Tightness também é opcional. Vamos verificar aqui lá essa questão da abreviatura aqui no nosso exemplo, no nosso Notepad. E aí nós temos, o que é isso? Observe a questão da abreviatura. Observe aqui nós colocamos só Text Decoration, né? O tipo, né? Observe que aqui a gente alterou aqui, ó. Aqui está um normal, né? E aqui nós estamos com uma abreviatura onde nós estamos definindo aqui, ó, o tipo e a cor. Nesse segundo aqui nós estamos definindo o tipo, a cor e o estilo. E nesse caso aqui nós estamos mostrando do tipo, a cor, o estilo e a espessura. Observe que você pode fazer tudo em uma única linha, como você vê nos exemplos aqui. E o resultado não é diferente, tá? Os resultados são os mesmos. Observe que o nosso exemplo é o nosso exemplo em questão resultado certo. Observe que ele está funcionando, né? Tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque não faz diferença ele ser especificado em cada linha ou ele abreviado, como é o nosso exemplo aqui, tá bom? Poderia ser aplicado a todos os nossos casos, exemplos aí. Beleza? Você pode verificar aí, portanto, esse exemplo. Vamos dar sequência aqui a nosso conteúdo, né, de texto CSS, as formatações, os efeitos, os recursos do CSS para a gente trabalhar as formatações do nosso texto. E aí nós temos uma pequena dica, tá bom? Ó, todos os links em HTML são sublinhados por padrão, tá? Às vezes você vê os links são estilizados sem sublinhado. E aí nós vamos usar o Text Decoration None. A gente já viu, inclusive, um exemplo lá no primeiro exemplo. É usado para remover aquele sublinhado, como aqui no nosso exemplo aqui, ó, Text Decoration None, ou seja, ele tira aquele sublinhado que tem debaixo dos links, que são padrão normalmente quando a especificadora, tá bom? Transformação de texto CSS. O que é isso? Bom, e aí nós temos a propriedade Text Transform, que é usado para especificar letras maiúsculas e minúsculas em um texto. Ele pode ser usado para transformar todas as letras maiúsculas ou minúsculas ou colocar em minúscula a primeira letra e cada uma das palavras, como a gente vai observar no nosso exemplo. Observe, nós temos o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Nós estamos formatando, vamos transformar aqui, ó, esse nosso primeiro, observe, é o primeiro e a classe uppercase. O que observe? Ele vai transformar todo o texto em letra maiúscula. Tudo que tiver vai ficar em letra maiúscula. Aqui nós temos o parágrafo segundo, que ele vai transformar todas as letras. Se você digitar maiúscula, minúscula, ele vai ficar todas em minúscula, né? Que é o lowercase. E aí nós temos que é o capitalize, que ele vai determinar que a primeira letra, né, em minúscula, em maiúscula no caso, né, apenas a letra inicial, a letra maiúscula. E a gente pode ver no exemplo aqui. Observe que todas as letras iniciais, aqui, todas as letras estão maiúsculas. Nesse aqui está todos minúsculos. Observe que todas as primeiras letras das palavras ficaram com a letra maiúscula, tá bom? E aí você pode verificar novamente que é apenas essa palavrazinha aqui responsável por fazer isso, tá bom? E aí você pode observar que aqui, ó, o texto está normalmente digitado, esse está todo pelo padrão normal, né? Ficou todo em caixa alta, esse aqui ficou todo minúsculo, desconsiderando esse, por exemplo, este aqui maiúsculo, né? Como você pode ter visto no nosso resultado aqui. Lembrando você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, além de ver o vídeo, você tem que praticar, tá bom? Tem que testar. Abra o seu Notepad++, como você achar melhor chamar,
e vai implementando os exemplos que a gente vai trazendo aqui, tá bom? Dando sequência ainda, falando, né, espaçamento de texto. E aí nós temos aqui, ó, a propriedade, né? Text indent, text spacing, line height, word space e right space. São as propriedades para o espaçamento do nosso texto, como a gente pode ver aqui nesse caso, nesse exemplo, aqui tem um text indent, uma indentação, né? Um recuo de 50 pixels, portanto, ao parágrafo. E aí, ele vai fazer um recuo, como você pode observar aqui, ó, esse recuo, esse espaçamento é utilizado graças àquele comando lá, tá bem? Vamos seguindo, falando ainda de formatação de textos utilizando CSS, e a gente vai seguindo, trazendo para o final mais espaçamento em letras, né? Espaçamento entre letras, o que que acontece? E aí nós temos o large space, que é usado para especificar o espaço entre, né? Os caracteres de texto. Um exemplo aí nós vamos ver aqui nesse nosso exemplo aqui, ó. Observe que nós temos o large space de 5 pixels e um aqui de menos 2 pixels. Observe aqui, ó, entre o H1, né? H2 no caso, e o H3. E aí vamos ver o resultado, que é esse resultado que você pode observar aqui, tá? É o espaçamento entre as letras. Observe aqui, ó. Esse espaçamento, como você pode verificar, e esse aqui, o segundo aqui, é menos, ou seja, está mais juntinho da outra, tá bom? Isso é, portanto, aí a questão dos espaçamentos entre letras, entre letras, né? No caso, o espaço, o recuo, o espaço entre as letras, você pode utilizar também. Lembrando que você pode parar texto, exemplificar e verificar. Tem mais aqui, ó, a altura da linha. Bom, e aí nós temos a propriedade line right, que ela especifica o espaço entre as linhas, né? O espaço entre linhas que você pode verificar, tá bom? Tem o espaçamento entre palavras, a gente já viu agora há pouco, né? No caso, o espaço entre as palavras, no caso aqui a gente viu entre as letras, né? Entre as letras. Agora, no caso, espaço entre as palavras. Observe aqui o resultado, né, do espaçamento entre as palavras. Aqui tem o normal, aqui tem um que está mais junto, né, e o espaçamento maior, como você pode verificar aqui no nosso código aqui, ó, e aí é o espaço menos 2 e o espaço de mais 10, tá? É word space e word space menos 2 pixels e 2 pixels. Lembrando que você vai trabalhar com a unidade de pixel, né, para definir, portanto, a questão dos espaçamentos entre as palavras, como você pode ver no nosso exemplo. Vamos dar sequência, continuando falando ainda das formatações, temos mais ainda, né? Espaçamento em branco, a propriedade white space especifica um espaço em branco dentre um elemento e outro, né? Este exemplo demonstra, por exemplo, a desabilitação, a quebra de texto de um elemento, que a gente pode ver aqui nesse caso aqui, ó. Observe que o espaçamento vai estar sendo no parágrafo, né, em questão. E aí você vai observar aqui, ó, o resultado, que observe aqui, ó, nós teríamos um parágrafo aqui, né, e esse parágrafo ele é meio que ocultado, né, de certa forma. Observe, nós temos um título, observe, nós temos aqui, ó, um título, né, e nós temos um parágrafo, e ele aplicou-se em um dos parágrafos, ocultando, né, o nosso, esse, ele vai acontecendo, quebrando, né. Tá vendo? Observe que aqui tá tipo, tá vendo? Tem uma espécie de quebra, né? E observe o que que acontece com esse resultado. Ele tirou, né? Ele eliminou as quebras de linha que tava lá. Vamos seguindo, dando continuidade aqui, portanto, lembrando que você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, que isso ajuda mais e muito mesmo aqui o desenvolvimento do nosso trabalho. Bom, vamos falar sobre sombra de texto aqui no CSS. Em a propriedade nós temos o text shadow, que adiciona uma sombra no texto.
Em seu uso mais simples, você especifica apenas a sombra horizontal de 2 pixels e uma sombra vertical de 2 pixels também. E aí nós temos aqui o exemplo, por exemplo, aqui ó, no Text Decoration nós temos um título aqui, né? E ele vai especificar aqui então, portanto, aqui uma sombra, né, de 2 pixels nas direções verticais e horizontal. Bom, esse é o efeito que você pode observar. Vamos ver mais exemplos lá no nosso Notepad, nosso editor de texto, e aí a gente vai trazer aqui para você verificar. Portanto, aqui nós temos, por exemplo, né, no nosso H1 normal, nós temos aqui aquele exemplo em questão que a gente colocou, só que aqui a gente adicionou com uma cor, né? Colocamos um sombreamento, né? Os desfoques, 2 pixels vertical e horizontal, e a cor red de fundo. Aqui no H1, com a classe 1, a gente colocou, vai ter um sombreamento, textura branca, né? Observe, aqui nós temos aqui, ó, o text shadow, né? Nós definimos uma cor, né? Primeiro uma cor, branco, e aqui nós adicionamos o desfoque em questão, né? Que é o deslocamento vertical horizontal. Definimos um desfocamento, né? E definindo a cor aqui, branca no caso, né? Segundo, o segundo título na classe EX2, nós temos aqui uma cor, utilizando aqui nesse caso especificamente, nós estamos trabalhando aqui, ó, com os percentuais, né, 0, né, e o desfoque, e definimos essa cor de sombra, né, da textura, vai dar um brilho neon, né, vai dar um neon. Esse é o efeito que é para dar com isso aqui. No EX2, EX3, na verdade, no título que tem o da classe EX3, esse aqui, o que vai acontecer? Observe que nós temos 3 pixels, e aqui na frente a gente determinou lá, ó, o 0, né? 03, 03, e invertemos a cor, né? Observe o espaçamento e ampliamos aqui o sombreamento, ele vai dar o quê? Um brilho neon vermelho e azul. Observe que aqui nós temos uma cor vermelha e nós colocamos uma cor em cima, que vai dar esse efeito. No exemplo 4, no EX4, observe, nós definimos uma cor, né? A cor branca. O Text Decoration, temos aqui ó, o deslocamento 1, 2 e o que vai dar o sombreamento, né? 2 pixels e a cor preta. E aqui nós invertemos, né? Para dar a questão do desfoamento, vamos dizer assim. E aí definimos uma nova cor e fazendo a mesma coisa com os desfoques e cores e espaçamentos de 0, né? Deslocamento 0, 0 e 5 pixels aqui para definir uma segunda cor. No exemplo seguinte, aí você pode brincar, tá? Você pode brincar com as cores aí depois colocar. No segundo aqui a gente colocou os deslocamentos 2 e 2 pixels vertical e horizontal, para dar o efeito de desfoque de 5 pixels em uma cor vermelha, né? Vai dar essa sombra. E aí, atualizando lá o nosso navegador, você teria esse resultado para cada um. Observe aqui o primeiro, o segundo, observe que tem como se fosse uma espécie de saindo, né? Um zoom, coisa do tipo. E observe os efeitos que se dá em cada um dos exemplos. Portanto, tem uma maravilha que se dá para fazer com CSS para deixar os seus textos sensacional, tá bom? Você pode fazer os seus textos sensacional, portanto, utilizando aí as propriedades de formatação de texto do CSS, beleza? É isso, né? Acho que é isso. Você curtiu o vídeo? Não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que vai ajudar muito no desenvolvimento aqui do nosso canal. É isso. Valeu, galera. Até a próxima.